seu repórter da verdade apresenta notícias emocionantes. Será que o divórcio acabou? Estariam o espírito e a ciência dando as mãos? A igreja e o laboratório estão dizendo a mesma coisa? Vendas da enevoada antiguidade, a busca pelo divino e a busca pelo conhecimento sobre o universo marchavam lado a lado. Na antiguidade existia um deus da astronomia, um deus da horticultura, um deus da irrigação. E os padres eram os escritores e os pesquisadores que investigavam esses campos do conhecimento. Grécia Antiga. Os filósofos respondiam perguntas do tipo: por que estamos aqui? Desenvolveram a teoria do átomo, movimentos celestiais e a ética humana. Europa medieval. A igreja alcançou uma posição de imenso poder. Escolhia reis, era dona de terras e fornecedora da verdade. A igreja se incumbiu do cargo de ser a única a saber tudo. O dogma era a lei. Mas a ciência evoluía e desafiava o dogma de que a Terra era o centro do universo. Copérnico, Bruno e Galileu sentiram o peso da mão da igreja. A tragédia. Sem conseguir mais omitir a ciência, a igreja e a ciência dividiram o esforço pelo conhecimento. Descartes inventou o dualismo. A igreja tinha o invisível, a ciência o visível. E assim nasceu o materialismo. Uma trégua penosa. Os cientistas não eram mais tolerados e reagiram em forma de vingança. O invisível é fantasia, ilusão. Nós somos pequenas máquinas que vivem em um universo máquina previsível e respeitamos leis rígidas e imutáveis. A igreja revidou. Os cientistas sem alma foram condenados ao inferno. Darwin contradisse. O Criador não é nada, não está em lugar nenhum. Nós somos seres em mutação, simples portadores de DNA e sua incansável procura por mais em um universo sem sentido. E enquanto isso, tanto a ciência quanto a religião batiam a cabeça na parede. Se tudo era um mecanismo e Deus era o criador de tudo, então o que a humanidade deveria fazer? A ciência cavou mais fundo em um universo morto e deu de frente com um mistério nunca revelado. Em pequenas esquinas do tempo e do espaço, os cientistas encontraram energia inexplicável e mistérios de quebrar a cabeça. Mistérios que sugerem que tudo está conectado, que o universo físico em sua essência não é físico. O tempo e o espaço são só elementos desse não materialismo. E hoje, cientistas renegados estão se encontrando com líderes religiosos, conversando e tentando realizar o encontro de espírito e ciência de uma vez por todas. Assim como o século XX abriu as portas para uma visão mecanicista, o século XXI irá demolir a parede que separa a igreja e o laboratório. Seu repórter da verdade se despede aqui. A toca do coelho e a profundidade que quer alcançar é o quanto quer descobrir sobre sua natureza. Alice desceu pela toca do coelho e encontrou o chapeleiro maluco. E ele era louco. A ideia é que você quer sair da toca depois de ter entrado. Existem dois estágios da ciência. A parte maluca, onde você desce pela toca do coelho, e a parte onde você checa a maluquice das suas ideias dentro de um processo rigoroso e rígido. O interessante da ciência, da física, é que é uma forma legítima e nova de tentar chegar a um acordo com o mundo. O método experimental, que é importante para a física, é uma coisa muito diferente do método de revelação ou do método da meditação. Eu não acho que seja verdade que os adeptos do budismo, por exemplo, possam mudar as suas crenças baseados nas consequências de experiências feitas com elétrons. Podemos nos perguntar por que essa fenda entre a igreja e a ciência, entre a ciência e a religião, apareceu agora. A raiz disso é muito profunda, porque leva a uma convicção de que alguns dos livros das Escrituras, como Gênesis, que fala sobre os começos, na verdade nos fala sobre a origem do mundo. Qualquer escola bíblica diria que a Gênesis não tem a ver com a origem do mundo. Muitos religiosos acreditavam que existia um tipo de noticiário ao vivo, como a CNN, sobre o início da criação na Gênesis. Tanto que o famoso arcebispo James Ussher, na Irlanda em 1650, calculou todas as eras dos patriarcas e descobriu por conta própria que a criação do mundo aconteceu no ano 4004 a.C., no dia 17 de setembro, às 9 horas da manhã.
Deve existir uma explicação científica para a espiritualidade. Não existia nenhuma boa até pouco tempo. A única que faz sentido é a que diz que o autoconhecimento, os valores platônicos, a bondade e a verdade existem na geometria fundamental do espaço e tempo e pode influenciar nossas ações se estivermos abertos para isso. Isso nos conecta com todos os outros seres do universo como um todo. It's time to get wise. Quem somos nós? Uma nova evolução. A ciência cria as histórias das nossas vidas. E a ciência nos contou uma história muito fraca. Disse que somos algum tipo de erro genético, que temos genes que nos usam para chegar à próxima geração. E que por acaso acontecem mudações. Disse que estamos fora do universo, que estamos sozinhos, que somos separados. E que somos esse erro solitário em um planeta solitário em um universo solitário. E isso evidencia a nossa visão do mundo, a nossa visão de nós mesmos. E agora estamos percebendo que essa visão de separação é uma coisa muito destrutiva. É o que cria todos os problemas no mundo. Agora percebemos que esse paradigma está errado. Que não somos separados. Somos uma coisa só. Estamos juntos no mais profundo sentido da nossa existência. Estamos todos ligados. Estamos tentando entender e absorver as implicações disso. O que isso significa para mim e para minha vida? Precisamos de um novo lugar espiritual, um novo caminho de entendimento da natureza do que é ser um ser humano. Porque o jeito antigo, a velha mitologia, a velha monarquia do rei Deus contra as velhas leis da ciência para fazer tudo, está morta. Precisamos de uma nova visão. A física quântica pode nos ajudar a dar um passo na direção certa. A chave do novo paradigma, pelo menos para a medicina, que é onde me encontro, é que a consciência é real e tem um impacto. Temos que ir além dos nossos sentidos para criar um novo paradigma. Pode ser que o que esteja acontecendo dentro de você, no seu cérebro, no seu sistema nervoso, no seu modo de observar, no jeito como a memória funciona, como sua mente funciona, seja um tipo de relação de observador-matéria, o que torna as coisas reais para você, afetando a sua percepção de realidade. Não é mudar a realidade. Você não troca as cadeiras, os caminhões, as máquinas e os foguetes decolando. Essas coisas não mudam. Mas você muda o jeito como percebe as coisas. Talvez o que pensa sobre as coisas, o que sente pelas coisas, como você percebe o mundo. A infinidade de informações que o cérebro processa a cada segundo nos diz que há mais coisas no mundo do que estamos percebendo. A toda hora estamos mergulhados em uma experiência com nossos sentidos. A visão, o olfato, o paladar, o tato. Como se estivéssemos imersos sensorialmente na nossa realidade. Desconhecemos a realidade. O que chamamos de realidade é filtrado pelos órgãos dos sentidos. O cérebro processa 400 bilhões de informações por segundo, mas só temos consciência de 2.000. A realidade acontece no cérebro o tempo todo. Devia experimentar. Como eu sei o que eu tô fazendo? Eu e o vaso somos um. Ah, pode ajudar no seu trabalho. Eu vivo pelos olhos. Eu lido com a realidade. Não com um mundo impreciso, tátil, sensível de emoções e essas coisas. Se é real, eu quero ver. Os olhos, em alguns sentidos, são uma câmera, porque recebem a informação e guardam, mas não podem atribuir nenhum significado para nada até que você reconheça tudo. Então, de alguma forma, precisa de um editor para poder juntar o filme do que é a sua vida e o seu mundo. Se eu levanto da cama de manhã e de repente tenho uma reclamação muito séria, e é uma reclamação verdadeira, eu não sei se meus olhos estão funcionando corretamente. Então, mesmo sabendo que há um chão estável, ao lado da minha cama pode haver um despenhadeiro ou qualquer coisa assim. Se eu não consigo pensar noutra possibilidade em termos de probabilidades que nomeio, então não saio da cama. Fico paralisado no sentido mais literal da palavra. Não vou fazer a menor ideia de como, literalmente, dar o próximo passo. É definitivamente o caso que os meus olhos podem, a princípio, me enganar a qualquer momento.
Já tivemos experiências com pessoas assim. Elas tinham alucinações e mesmo que não pudéssemos provar, nossos olhos nunca nos enganam. Isso é absolutamente certo. Mas quando tomamos decisões como sair da cama de manhã, estamos nomeando probabilidades para várias hipóteses compatíveis com a minha visão de chão ao lado da cama. Uma hipótese é, há mesmo um chão lá e por isso eu estou vendo. Outra hipótese é que eu esteja vendo o chão e seja uma alucinação e exista um despenhadeiro ali. Quando você sai da cama, é porque uma das hipóteses é mais provável que a outra. A realidade definitiva tem a ver com como a pessoa a percebe e o que ela acha que é a realidade do nosso mundo. O cérebro processa 400 bilhões de bits de informação e só temos consciência de 2.000. Significa que a realidade está acontecendo no cérebro o tempo todo. Ele recebe essas informações, mas não a completamos. Se tivermos conhecimentos e informações fora dos padrões, podemos dizer que, unindo a física quântica e a neurofisiologia, o cérebro é projetado para isso. E examinar quais as possibilidades e os potenciais, e associar nosso conhecimento com nossas experiências, e repetirmos isso várias vezes. O cérebro vai começar a completar duas neuroredes independentes e vai criar uma nova visão. E essa nova visão será como pegar uma lanterna e iluminar esses 2.000 bits de informação que tem a ver com nosso corpo, ambiente e época, e lentamente levar luz para o escuro, e veremos alguma coisa nova. Isso se chama realização. Tá tudo bem? Eu ouvi você gritar. Foi outro sonho? Você era uma índia e estava vendo o barco do Colombo se materializar no ar. Nossa! E um curandeiro ficava colocando a mão em você? Legal! Olha só, talvez tenha sido uma vida passada, ou uma realidade paralela, ou uma vida futura. Que isso? Ou talvez o sonho estivesse tentando te falar a verdade. Acho que tudo depende do que você acha que é real. Você devia tentar um outro ansiolítico. Meu remédio é bom, tá? Obrigada. Bom, eu tenho que me trocar. Espero que você sinta melhor, Amanda. Ai, Amanda, como pode ser tão imbecil? As pessoas me perguntam por que a mecânica quântica é importante, já que trata de coisas pequenas. Existem 3 respostas possíveis. Do ponto de vista prático, não faz a menor diferença. Você vai ter que trabalhar e dirigir o carro, tudo do mesmo jeito. De um segundo ponto de vista, ela faz parte de tudo no mundo, principalmente o mundo eletrônico. Quando você vai ao supermercado e passa pelo scanner para pagar a conta, esse é um efeito da mecânica quântica. Mas acho que a parte importante é a terceira, que é essencialmente uma questão filosófica. Por que os filósofos são tão apaixonados pela desconstrução das interpretações do mundo? Finalmente entendi. Entendi quando procurei na mecânica quântica e comparei com a mecânica clássica. Elas apresentam 2 propostas muito diferentes de como o mundo funciona e sobre o que somos. Da perspectiva clássica, nós somos máquinas. E em uma máquina não há espaço para experiências conscientes. Não importa se a máquina morre. Você pode matar a máquina, jogar no lixo, não importa. Se esse é o jeito que o mundo funciona, as pessoas vão se comportar desse jeito. Mas há outro modo de se pensar o mundo, que foi o que a mecânica quântica apontou. Ela sugere que o mundo não é como uma máquina de relógio, é mais como um organismo. É um organismo altamente interconectado de algum tipo que responde ao espaço e ao tempo. Nesse tipo de ambiente, o que penso e o modo como me comporto causam um impacto muito maior. Não só a mim mesmo, mas ao resto do mundo. Mas e se esse mundo é um padrão, ou clássico, ou máquina? Então, de um ponto de vista básico que tem a ver com moral e ética, o que eu penso afeta o mundo. Essa é realmente a chave de por que uma mudança da visão do mundo é importante. Vamos falar do mundo subatômico e depois sobre o que ele nos fala da realidade. A primeira coisa é que ele é uma fantasia criada por físicos loucos que tentam descobrir que negócio é esse, fazendo pequenos experimentos com grande quantidade de energia em curtos espaços de tempo. É uma maluquice ter o domínio dessas coisas. Então a física subatômica foi inventada para tentar entender isso tudo.
Precisamos de uma ciência para isso. Ela se chama física quântica. E ela trata de muitas hipóteses discutíveis, pensamentos, sensações, intuições, para saber mesmo que negócio é esse. Então, de um lado, você tem uma teoria que, de um ponto de vista conceitual, era um quebra-cabeça enorme. E de outro lado, do ponto de vista prático, era muito melhor sucedido do que qualquer outra coisa realizada antes. Esse é o tipo de situação que cria a tensão da qual as investigações das bases da mecânica quântica estão se alimentando desde então. Por um lado, isso é muito paradoxal, é um quebra-cabeças. É uma teoria conceitual confusa. Por outro lado, não temos a opção de jogar isso fora ou negligenciar, porque é a ferramenta mais poderosa e que melhor prova os comportamentos dos sistemas físicos que nós já tivemos nas mãos. O universo é muito estranho. Parece que existem dois conjuntos de leis que governam o universo. Na nossa vida de todo dia, o que seguimos à risca, a medida de tempo, as medidas de tamanho, coisas que foram descritas pelas leis do movimento de Newton e descobertas há centenas de anos. E elas funcionam muito bem para as bolas de bilhar e para as balas de canhão e a gravidade. Mesmo assim, quando chegamos a uma escala pequena, quando chegamos ao nível do átomo, um conjunto diferente de leis assume. São as leis quânticas, teoria quântica, mecânica quântica. E nesse nível, as partículas podem estar em diversos lugares ao mesmo tempo. Podem se comportar como ondas que se espalham espacialmente e temporariamente. Podem estar interconectadas em grandes distâncias. Podem estar unificadas em um estado quântico dominadas por uma função de onda. E a fronteira entre o mundo quântico e o mundo clássico é realmente um mistério. Algumas vezes é chamado de o colapso da função de onda, porque no mundo quântico tudo está em superposição, há múltiplas possibilidades. E no mundo clássico essas possibilidades parecem se tornar uma escolha específica, então tudo está em um lugar específico. A mecânica quântica é o descobrimento e a exibição da informação. O descobrimento e a exibição da potencialidade, ondas de informação, ondas de potencial do elétron. E é importante o mundo dos potenciais. Não é o mundo dos elétrons, é o mundo do potencial do elétron. Mas você tem que se perguntar, ondas de quê, na verdade? Qual é o campo que está se ondulando? É o oceano? Não, é um oceano universal. Um oceano de pura potencialidade. Um oceano de abstração, de existência potencial. Chamamos de campo unificado ou supercampo de cordas. E é disso que somos feitos. Conectividade entre todas as coisas é um elemento básico da fábrica da realidade. É muito difícil encapar seu pensamento com isso. Mas Erwin Schrödinger, um dos fundadores ou descobridores da mecânica quântica, disse que o emaranhado, que é essa ideia da conectividade, não é uma propriedade da mecânica quântica. Ela é a propriedade. É a propriedade da mecânica quântica que a torna muito estranha e não parece se encaixar com o nosso mundo comum, com a nossa experiência comum. Mas, na verdade, se encaixa sim. Quer fazer umas cestas? Não precisa devolver assim. Vem jogar. Olha, gostou de você. Não tem tempo pra jogar uma bolinha? Há quanto tempo não joga? Vai, tá com a bola. Arrisca. Não, moça, daí não. Tá fora. Entre na quadra pra entrar no jogo. Bem-vinda à quadra de Duque Reginaldi de possibilidades infinitas. Regra da quadra, tem que fazer a cesta. Nem encostou em você. E não é sólido. Essa bola tá quase vazia. Aprendemos na escola que o mundo é cheio de coisas. Matéria, massa, átomos. Os átomos fazem as moléculas os materiais. Todas as coisas são feitas disso. Os átomos, na verdade, são quase vazios. Por exemplo, se essa bola fosse o núcleo de um átomo, um próton em um átomo de hidrogênio, o elétron que o circula, que descreve os limites externos desse átomo, estaria perto daquela montanha ali, a uns 32 quilômetros de distância.
E tudo que está no meio disso está vazio. O universo é quase vazio. Quando diminuímos a escala no vazio, chegamos a um nível fundamental de geometria de espaço-linha. A fina linha do nível de embasamento do universo, onde há informação, há um modelo. Se chama a escala base e é a fábrica do universo. Há informação lá desde o Big Bang. Então a maior parte do universo, até a matéria, é vazia. A maioria das pessoas acha que o vácuo é vazio. Mas para a consistência interna própria, consistência de mecânica quântica e teoria da relatividade, é exigido que seja equivalente de 10 para 94 gramas de massa de energia. Cada grama sendo energia tipo E igual a mc2 é um número muito grande, mas o que significa na prática? Se eu considerar que o universo é plano, e cada vez mais os dados astronômicos mostram que ele é plano mesmo, se eu considerar isso e tirar o volume ou tirar o vácuo de dentro de um único átomo de hidrogênio, isso dá mais ou menos 10 para 23 centímetros cúbicos. Se eu pegar essa soma de vácuo e tirar a energia latente disso, tem 1 trilhão de vezes mais energia aí do que em toda a massa de todas as estrelas e todos os planetas dentro de 20 bilhões de anos-luz. É bastante. E se a consciência permite você controlar mesmo uma pequena fração disso, criar um Big Bang não é problema. Organizações como a NASA e British Aerospace estão tentando tatear esse inimaginável e enorme mar de energia. Se fizerem isso, viajaremos para galáxias diferentes. No espaço vazio existe uma energia inacreditável. A maior ideia que envolve a física quântica, que faz com que entendamos isso e pensemos nesse novo paradigma, é que existe esse subterrâneo. Deve existir um domínio da existência que não pode nunca ser tocado ou visto, que se perde na existência e eleva o nosso entendimento do mundo. A física tradicional tem tentado se agarrar à realidade física para entender do que ela é feita realmente. Quais são os tijolos que constroem a vida e a base de tudo isso? A vida, o universo, escorregam pelos seus dedos. E você chega a uma coisa abstrata, e fica mais abstrata até você chegar a uma região de pura abstração. Isso é o campo unificado. É puro potencial abstrato, pura existência abstrata, pura abstração pessoal ciente da consciência, que nos leva em ondas de vibração, que nos leva às partículas, às pessoas, tudo que vemos nesse vasto universo. As coisas não são inventadas por mais coisas. As coisas são inventadas por ideias, conceitos, informações. E como eu disse, nunca chega a tocar. Outro fato estranho é que os objetos nunca se tocam de fato. Quando eu bato essa bola, os átomos da bola e os átomos do chão nunca se encontram realmente. Ninguém toca em nada. Vai, coloca essas coisas no chão. Ninguém vai pegar. É como eu disse, a quadra é minha. Não tem problema. Há quanto tempo não joga? Vou me atrasar. A primeira insinuação que tivemos na física de que o tempo não era o que parecia ser veio com a relatividade. Essa foi a primeira insinuação de que o tempo não era a medida absoluta do universo. Que Deus Todo-Poderoso não disse 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Você está num campo gravitacional. A sua cabeça está se mexendo ligeiramente mais rápido do que os seus pés. A segunda lei de termodinâmica diz que as coisas produzem calor e se movem para frente. Isso cria um erro de tempo. Mas no mundo quântico, essa lei parece não funcionar. As coisas vão para trás ou ficam sem tempo. As equações fundamentais da física têm uma propriedade que é atribuída à simetria reversa do tempo. Essa simetria significa que várias leis que são simétricas à reversão do tempo são leis que têm a seguinte característica. Para qualquer processo que vá de acordo com essas leis, o mesmo processo pode acontecer de trás para frente e estar igualmente de acordo com essas leis. Isso deveria significar que o leite pula para fora do café do mesmo jeito que se dissolve nele, que as pessoas parecem mais jovens, assim como parecem mais velhas.
Que nós temos o mesmo acesso ao conhecimento do futuro, assim como temos do passado. Que as nossas ações agora podem influenciar o passado do mesmo jeito que podem influenciar o futuro. Tudo isso está errado. Tudo isso cria um conflito enorme com o modo como experimentamos o mundo fisicamente. Uma das ideias que causa menos aceitação, apesar da física quântica já estar por aqui há muito tempo, é a possibilidade do futuro causar um efeito no presente. Acreditamos que o passado possa causar um efeito no presente. Eu seguro uma bola, eu solto, ela cai. Causa. Efeito quando bate no chão. Mas o chão pode ser a causa de eu deixar cair a bola? Só nas experiências inconscientes parece que podemos ir para frente no tempo. Na teoria quântica, você também pode voltar no tempo. Existem alguns estímulos que chegam ao cérebro relacionados à consciência, invertidos no tempo. Por exemplo, no fim da década de 70, um neurologista chamado Ben Libet fez umas experiências muito famosas. Libet estudou pacientes que faziam neurocirurgia com os cérebros expostos e ainda acordados. Eles foram anestesiados para não sentirem a área do crânio para que os cérebros ficassem acessíveis e ficavam acordados para poderem conversar durante o processo. Então ele estimulava o dedinho do paciente e via que a parte sensorial do córtex do lado oposto era relacionada com isso. Gravava eletricamente e perguntava se o paciente tinha sentido o estímulo no dedinho. E ele também estimulava a área correspondente no córtex. Agora, o que se imagina é que se você estimulasse o dedinho, o estímulo levaria um certo tempo para chegar ao lado oposto do córtex. Então, o paciente relataria algumas frações de segundos depois do estímulo. E quando se estimulasse o córtex diretamente, o paciente relataria imediatamente. Ele descobriu o contrário. Quando ele estimulava o dedinho, o paciente sentia imediatamente. E quando estimulava diretamente no córtex, havia um atraso. E pesquisando todos os dados e repetindo isso muitas vezes, Libet chegou à conclusão de que, de algum jeito, o cérebro estava processando informação do passado. O estímulo leva mesmo um certo tempo para chegar ao córtex sensorial, mas o cérebro projeta isso de volta no tempo para que o estímulo seja sentido no momento em que foi estimulado. Alguns estudos mostram que quando as pessoas começam a mover a mão ou a dizer alguma coisa, há atividade em certas células nervosas do cérebro, mesmo antes delas terem consciência do que estão fazendo. Às vezes faço coisas, depois decido fazer, mas aí já fiz. Vou me atrasar. Você pode voltar no tempo. O que foi? Lembra? Tá vazia. Como sabe essa besteira? Leio a revistinha do Dr. Quântico. Todo mundo diz que é coisa de criança, mas acho que é de verdade. É assim que faço minha mágica na quadra. Então, o que nos ensinaram na escola não é como as coisas realmente são. E os nossos sentidos nos pregam peças. Vocês têm que se perguntar, afinal, o que é essa realidade em que nos encontramos? A física moderna diz que são ondas de informação. E eu acredito nisso? Haha, tomara que sim. Oh. Essa é a minha mágica na quadra. É, sempre escolho o menino primeiro. O Dr. Quântico diz que todo mundo tem, que todo mundo faz, constantemente. Está em tudo que a gente vê. E estamos aqui com o vovô de toda a esquisitice quântica. O nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz. E onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então,
Se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferir em um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Sempre somos os observadores, mas às vezes nos identificamos tanto com os eventos que até perdemos o aspecto de observador. É por isso que o material fica completamente perdido e podemos fazer as coisas sem o observador. Os dados da física mostram que o objeto propriamente dito é, na verdade, uma simplificação do que chamamos de lá fora. Quando olhamos para partículas atômicas e subatômicas, ou matéria atômica e subatômica de qualquer forma, o que descobrimos é que o jeito como olhamos para isso realmente muda as propriedades do que observamos lá fora. Será esse observador o mundo maluco e esquisito das partículas quânticas e como elas reagem? Será então o observador? E mesmo assim, nós não conseguimos ter um campo quântico sem a observação de cientistas que tenham ido lá e descoberto coisas e mais coisas. Todos são observadores. Mas nenhum deles concorda com todos os pontos do campo, porque percebe o campo matematicamente de diferentes ângulos de percepção. Não sabemos, na mecânica quântica, como nos comportar como observadores do mundo. Não sabemos como nos tratar como observadores, como uma outra parte do sistema físico que estamos descrevendo. O único jeito que sabemos como fazer mecânica quântica é com a fórmula tradicional de manter o observador fora do sistema que ele está descrevendo. Quando você o coloca lá, aparecem todos esses paradoxos. E somos forçados a dizer na mecânica quântica coisas como: o livro está fazendo isso por causa da mecânica quântica e eu vejo isso porque eu estou lá e vejo. E é melhor não tentar analisar a segunda parte da frase para aplicar a mecânica quântica nela, porque não vai dar certo. É por isso que existem duas leis diferentes da evolução dos sistemas físicos. Uma que se aplica quando não se está olhando para ele e a outra quando se olha. Mas isso é loucura. Não vamos colocar numa fórmula matemática o ato de um observador consciente chegar a uma resposta. As pessoas dizem: a câmera grava e pronto, está filmado, foi gravado. Você esqueceu de uma parte da equação. Alguém tem que olhar a fita. E até alguém olhar a fita, nada foi gravado. Quando não está olhando, existem ondas de possibilidades. Quando está, partículas de experiência. Uma partícula que pensamos como uma coisa sólida existe em uma superposição que se espalha em ondas para posições diferentes. E é tudo ao mesmo tempo. No momento em que você olha, ele subitamente escolhe uma dessas posições possíveis.
É fácil gerar situações onde as equações de movimento vão dizer que a função de onda, o PSI de uma bola de basquete, é distribuído uniformemente pela quadra de basquete. Não temos ideia em que estado seria essa imagem. De acordo com a lei da mecânica quântica, deve existir um estado em que se deixa de fazer sentido, até para se perguntar onde está a bola de basquete. Então, de acordo com a lei da mecânica quântica, fazer a pergunta onde está a bola de basquete, cujo PSI está distribuído uniformemente pela quadra de basquete, é logicamente equivalente a perguntar a situação conjugal do número 5. Não é que você não saiba a resposta. Acontece que você não sabe se o número 5 é casado ou solteiro, mas a pergunta é que é absolutamente inapropriada. O número 5 não tem uma situação conjugal. Não há o que se perguntar sobre isso. E similarmente, a bola de basquete, cuja função de onda está distribuída uniformemente por toda a quadra de basquete, não teria uma posição que seria uma resposta coerente. A cruz do problema da medição é que, apesar da equação de Schrödinger dizer que, sob certas circunstâncias que basicamente sabemos como reproduzir em laboratório, as bolas de basquete entram em estados assim. Estados em que se deixa de existir qualquer fato inteligível, nem mesmo a pergunta sobre onde elas estão. E ainda assim, quando vamos olhar para a quadra de basquete em situações como essa, nós de vez em quando vemos uma bola de basquete aqui, uma bola de basquete ali ou uma bola de basquete lá. O fato de enxergar a bola de basquete em uma posição específica, ao invés de vê-la em algum estado de ficção científica que nem podemos imaginar como seria, é onde deixa de existir a pergunta de que lugar a bola está. O fato de sempre a enxergarmos em um lugar específico é uma violação explícita dessas equações de movimento. E é exatamente aí que aparece o problema da medição. Quando observamos, as coisas acontecem. Quando não, não acontecem. Super-heróis usam superposição. O mundo são tiras da realidade. Até a gente escolher. Os heróis escolhem o que querem, estar em vários lugares ao mesmo tempo, experimentar muitas possibilidades e voltar a ser um só. A pergunta é: até onde quer descer a toca do coelho? Sua mente está criando múltiplas possibilidades no seu subconsciente. Você pode não ter consciência, mas elas existem na superposição das múltiplas possibilidades. Depois de um tempo, se concentram em uma ou outra. Planeja o futuro ou tem um pensamento à frente do seu tempo. Bela cesta. Mas o tataravô da maluquice da esquisitice quântica é o emaranhado. Se o tempo reverso, a simetria, destrói a noção do tempo, o emaranhado destrói a nossa experiência de espaço. Dois objetos, dois elétrons criados juntos, estão emaranhados. Mande um para o outro lado do universo. Agora, faça alguma coisa com um e o outro vai responder instantaneamente. Instantaneamente. Então, ou a informação está viajando infinitamente rápido, ou, na realidade, eles ainda estão conectados. Estão emaranhados. E, já que tudo estava emaranhado no momento do Big Bang, isso quer dizer que tudo ainda está se tocando. Espaço é só a forma que nos dá a ilusão de que somos objetos separados. Já descemos o bastante na toca do coelho? Hoje você pode ver inúmeros laboratórios pelos Estados Unidos. Objetos grandes o suficiente para serem vistos a olho nu. E eles estão em dois lugares simultaneamente. Você pode tirar uma fotografia disso. Agora, imagino que se você mostrasse uma foto disso, diriam: ah, ótimo, olha essa bolha colorida e dá pra ver um pedaço dela aqui e outro ali. Você tirou uma foto de 2 pontos? Que graça tem isso? Superposição é pré-revelação. O que eu estava falando no filme era pós-revelação. Sob circunstâncias normais, um objeto, uma vez que tenha sido detectado, está em uma posição só. Contudo, existem estados de matéria que foram criados nos quais os objetos podem estar em vários lugares simultaneamente. Não só em 2, mas mais ou menos 3.000 posições. O primeiro desses objetos se chama condensado Bose-Einstein. E eles têm somente funções de onda, o que quer dizer que são partículas sozinhas.
Mas mesmo só tendo a função de onda, essa função de onda tem posições múltiplas. E se é assim, então dá uma olhada aqui e você diz, eu vejo duas coisas aí. Não, não são duas coisas, é uma coisa só, a mesma coisa em dois lugares. O que é intrigante é que ainda é só uma função de onda. Não são 3.000 funções de onda separadas. É uma função de onda. Então, é uma partícula. Eu não sei se as pessoas ficariam de boca aberta com isso, porque eu acho que elas não acreditam. Eu não quero dizer que as pessoas dizem, você está mentindo, ou os cientistas estão confusos. Eu acho que isso é tão misterioso que você nem consegue entender como é impressionante. Uma partícula em 3.000 posições diferentes. O peso de uma delas seria 3.000? Não pode pesar uma. Por quê? Porque é uma partícula. É uma partícula indivisível. Mas se está em posições diferentes, não se pode colocar em escala menor de 1? Não, é inseparável. Essa é a parte intrigante, conceitual. Não são 3.000 partes separadas. Mesmo que pareça. Exato. Você pode olhar para ela. Você não consegue ver, na verdade, A com 3.000. Mas você consegue ver as mais simples, as que estão em 2 ou 3 ou 4. Se procurar na internet, vai achar fotografias desses pontinhos flutuando no espaço. São partes diferentes de um objeto. Eles não são divisíveis. Não são 4 objetos ou 6 objetos. É uma função de onda. É um objeto. Elas confundem o cérebro. Elas estão aqui, aqui, aqui. Então é óbvio que é 1, 2, 3. Não pode separar uma da outra. Se tentar separar, a coisa toda vai desaparecer. Lembra de Jornada nas Estrelas? Leve-me para cima, Scott. Mas o que aquilo significava? Devemos parar para pensar no que isso significa. É o mesmo objeto e está em 2 lugares ao mesmo tempo. E quando as coisas esquentam e as pessoas ficam bravas, vão almoçar, vão para casa e vivem a vida como se nada estarrecedor estivesse acontecendo. Porque é assim que a gente faz. Essa mágica maravilhosa acontece na frente dos seus olhos. O estúdio está cheio de gente, mas... Oh, meu Deus, não tem fotógrafa. Onde será que ela está? Com aliens? O monstro do Lago Ness? Em um encontro? Pegamos 2 caixas pretas iguais a essa. Dentro tem um circuito elétrico muito simples, alguns diodos, oscilador, EPROM, algumas resistências e capacitadores. Embrulhamos uma em papel alumínio e colocamos em uma caixa de Faraday eletricamente cercada. A outra deixamos em cima de uma mesa, onde 4 meditadores muito qualificados estavam sentados. Eles entraram em estado de meditação profunda e purificaram o ambiente. Criaram um espaço sagrado, limpando a mente e as intenções. Aí, um dos 4 falou a intenção específica para esse projeto. A intenção era influenciar um alvo em particular na experiência. Poderia ser aumentar o pH da água purificada para uma unidade de pH completa, ou diminuir o pH para uma unidade de pH. Usamos esses dispositivos em todos os experimentos e fomos incrivelmente bem-sucedidos. No processo de meditação, depois que um falou a intenção, seguraram de várias maneiras por 15 minutos, talvez. E depois, soltaram. Uma segunda intenção foi colocada: gravar aquela marca no dispositivo. Pegamos um dos dispositivos que estava embrulhado em alumínio, colocamos numa caixa de Sedex, mandamos para um laboratório em Minnesota a 32.200 quilômetros. Lá ele foi para sua caixa de Faraday cercada eletricamente. No dia seguinte fizemos o mesmo com o controle. O experimento estava acontecendo. Alguém tira o dispositivo, coloca do lado do experimento a uns 15 centímetros de distância e liga por um tempo. É isso. Aprendemos depois de um tempo que existia outro fator. Descobrimos que o uso desses dispositivos eletrônicos gravados intencionalmente, o uso contínuo deles, de algum jeito, condicionou o espaço para algum nível mais alto de simetria. E começamos a ter um novo fenômeno, que é o dispositivo funcionar, que é o pH, que estava normal, começar a aumentar para uma unidade de pH completa, se essa fosse a intenção. Ou começar a baixar. Se tiver uma unidade de pH ou mais, está morto. É assim para um humano.
Geradores de eventos ao acaso jogam a moeda eletronicamente. Um tipo de experiência com gerador de evento ao acaso que foi feita centenas de vezes no passado, há umas 4 décadas mais ou menos, foi que o gerador só produz sequências de bits ao acaso, zeros e uns, como jogar uma moeda. E se pedisse para alguém apertar um botão, produziria 200 bits. E você diria, tente fazê-la produzir mais bits 1 do que bits 0. E pegando a literatura de todos os experimentos que foram feitos, você pode se fazer uma pergunta. Fez diferença as pessoas tentarem fazer sair 1 ao invés de zeros? E a resposta é sim, fez diferença. De algum jeito, a intenção está relacionada com a operação de produzir esses números ao acaso. Se você deseja ter mais números 1, de algum modo, o gerador produz mais números 1. Em física quântica, ser arbitrário e processo ao acaso é o efeito extraordinário do pensamento humano, da intenção humana. No julgamento de O.J. Simpson, muitos assistiam pela TV por causa do drama não estar resolvido. Radin intui que deveria ter muita intenção acontecendo quando o drama no tribunal estava forte. Tinha vários psicólogos acompanhando ao mesmo tempo, e Radin estudava o comportamento do gerador de números ao acaso. Radin descobriu que quando as intenções eram mais fortes no tribunal, havia uma mudança nesses geradores de números ao acaso. O acaso ficava muito forte. Isso nos leva a pensar, as pessoas afetam a realidade que vem? Pode apostar que sim. Nós afetamos a realidade que vemos, mesmo que tentemos nos esconder e nos façamos de vítima. Todo mundo afeta. Me diz onde você está. Ah, tá bom. Mas corre, tá certo? Porque as modelos estão me dando dor de cabeça. 10 minutos. Nossa exposição do metrô veio do Japão, do Sr. Masuro Ezumoto. O Sr. Emoto ficou muito interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. A água é o mais receptivo dos 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que talvez ela pudesse responder a eventos não físicos. Então ele fez uma série de estudos, aplicou estímulo mental e fotografou com um microscópio. Para cada amostra de água, colocamos mais ou menos 5 centímetros cúbicos em 50 recipientes in vitro. Pegamos essas amostras e congelamos a menos 25 graus Celsius por umas 3 horas. Colocamos as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, onde está o microscópio com a câmera. Tiramos fotografias de cada uma das 50 gotas de água individualmente. Primeiro fotografamos a água em que não colocamos nenhuma informação. Depois pegamos a água com informação e fizemos o processo já descrito. Tiramos as fotos de antes e depois e comparamos as diferenças. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz. Esta é a foto da água da represa de Fujiwara. E esta foto é da mesma água, depois de receber uma bênção de um monge do Zen budismo. Agora, na próxima série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas com água destilada e deixou de um dia para o outro. Esta foto é da água destilada pura. Essa é sua essência. As próximas fotos, como podem ver, são todas diferentes. Esta é o Ki do amor. Vamos nos aproximando aqui do obrigado. E pode ver onde ele colocou as palavras aqui no vidro. Se soubessem ler japonês, já saberiam disso. Agora, o Sr. Emoto diz que o pensamento ou a intenção é a força que guiou tudo isso. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Você me dá nojo, vou te matar. Menos as moléculas da água, é claro. É fascinante pensar que 90% do nosso corpo é feito de água.
Ki do amor. Te faz pensar, não faz? Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco. Um dos experimentos mais interessantes com geradores de eventos ao acaso aconteceu quando já tinha acabado o tempo. Alguns investigadores de Princeton e outros resolveram tentar ver se poderiam ou não afetar uma máquina de acaso depois dela ter funcionado. Então mudaram. Ao invés de ter um computador com uma tela, tinham uma situação computadorizada com fitas de áudio. Funcionava com cliques na orelha esquerda e cliques na direita. E tinham feito isso sem ninguém ter escutado. Já tinha funcionado uma vez. Colocaram em um cofre e deram a fita que tinham gravado a um participante e disseram: leve para casa, escute e faça mais cliques na orelha esquerda do que na direita. E mande essa intenção. Eles receberam a fita e escutaram. E escutaram a do cofre também e descobriram que eram a mesma. As duas tinham mais cliques na esquerda do que na direita. Então o que estava acontecendo? Não foi só a pessoa participante que afetou a fita no momento em que estava escutando. Seu pensamento e sua intenção moveram a linha do tempo para trás e afetaram no momento em que foi gerada. A maioria das pessoas não afeta a realidade de um modo consistente e substancial porque não acredita que pode. Como observamos o mundo à nossa volta é o que volta para nós. E a razão da minha vida estar carente de alegria e felicidade é porque falta eu dirigir o meu foco para essas coisas exatamente. Se somos vítimas, devemos nos perguntar: eu tenho uma mentalidade de vítima? Se estou constantemente encontrando infortúnio, acidentes e tragédias, talvez seja porque minha mente esteja na sintonia de aceitar que é assim que é a vida. E isso acontece. Por que eu não consigo alcançar as coisas? Por falta de concentração. Perde-se a concentração a cada 6 ou 10 segundos por minuto. Quando alguém quer se concentrar de verdade, quer a limpeza da mente. É por isso que os velhos professores esotéricos ensinam as pessoas a se concentrar numa chama de fósforo, na verdade. Você aprende a trazer a atenção para um canal muito afiado e a densidade de energia fica maior. A mente é estruturada em camadas, assim como o universo, do superficial ao profundo. Se usarmos a mente em um nível muito superficial do pensamento comum, temos um poder limitado. Mal conseguiríamos tirar um pó da mesa sem usar as mãos, de tão fraca que a consciência pode ser. Mas no nível mais profundo, ela cria o universo. Mas nós sempre imaginamos. Quando desejamos curar com o toque, afastar a morte, materializar um pedaço de pão em nossas mãos, e sempre nos perguntamos por que não conseguimos fazer isso. Mas nunca podemos fazer uma pergunta que ainda não sabemos a resposta. E a resposta é porque não acreditamos que podemos fazer. E isso interfere na nossa ficha que tem as nossas características, o que nos define. Nós nunca tivemos tempo suficiente para se importar com o outro, além das nossas necessidades emocionais. Emotional addictive needs. Oi? Como foi a sessão? Ruim. Seu chefe ligou. Tá preocupado com você. Amanda, eu quero te agradecer por me deixar ficar aqui. Eu sei que eu sou um pouco demais às vezes e tem sido difícil depois do Bob e tudo. E você tem sido maravilhosa. Eu sei, eu faço bagunça, mas depois eu limpo tudo. Mas eu sei que não é sua cara. Às vezes acho que você me deixa sã. Eu? O dia que eu deixar alguém sã tem algum problema. Olha só, eu fiz uma coisa pra você. Um presente pra agradecer. Abre. Eu olhei as suas fotos e peguei as minhas favoritas. E levou uma eternidade, porque tem tantas fotos boas.
Isso, ó. É pra pôr as fotos maravilhosas que você ainda vai tirar. Tive um dia estranho. Obrigada. Obrigado. Por que estamos aqui? Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que o nosso pensamento pode fazer conosco. Do que são feitos os pensamentos? Existe uma substância do pensamento? Isso é um sonho que estou tendo. Como nos sonhos, personagens diferentes podem aparecer, falar e encontrar com você. É possível chegar a outro nível de sonho, onde você pode se tornar cada um dos personagens com que sonha. Vai para frente e para trás no tempo. As equações fundamentais não fazem distinção. O tempo é relativo. Volta no tempo e avança no tempo, dando informação quântica. O tempo não é absoluto. Simetria reversa do tempo. É claro que podemos ir para trás e para frente no tempo. Campo quântico existindo simultaneamente. A experiência em si. A experiência em si. Existem mundos diferentes em que vivemos. O mundo macroscópico que vemos, o de nossas células, o de nossos átomos, o dos nossos núcleos. São mundos completamente diferentes, têm sua própria linguagem, sua própria matemática. Não são só menores. Cada um deles é completamente diferente. Mas são complementares, porque eu sou os meus átomos, minhas células, mas sou também a minha fisiologia macroscópica. Existem níveis diferentes de verdade. O nível mais profundo, descoberto pela ciência e pela filosofia, é a verdade fundamental da unidade. No nível mais profundo, subnuclear da nossa realidade, você e eu literalmente somos um. You and I are literally one. Isso nos levou a algumas noções de que há alguma conexão invisível entre todas as coisas. Os físicos chamam de emaranhar. Einstein não acreditava que a mecânica quântica pudesse ser verdade, porque ela pedia que existisse uma ação assombrada de longe. Foi esse o termo. E o que ele quis dizer foi que quando temos a ideia comum de como é a fábrica da realidade, parece que esses dois lugares estão no espaço, são separados e nunca vão se encontrar. Mas isso não é verdade. Em um nível mais profundo, podemos ver com nossos olhos. Dois lugares no espaço são o mesmo. Estão coposicionados, coexistindo. A ideia comum é o que os sentidos nos dizem do mundo. Se o mundo está mesmo construído desse jeito, então o psíquico e o místico não fazem o menor sentido. Porque o que torna o psíquico e o místico estranhos é a sensação de que existe algum tipo de conexão entre o que está acontecendo na sua cabeça e as coisas em outros lugares, no espaço e no tempo. O que essa visão da mecânica quântica fornece é um jeito de enquadrar essas experiências estranhas e reenquadrar com uma informação mágica de que é obtida dentro da minha cabeça por sinais ou força ou outra coisa com uma visão diferente de que a sua cabeça está aqui, mas ela também se espalha pelo espaço e pelo tempo. Então, quando obtenho uma mensagem telepática de alguém que está distante, não é porque eu pulei lá e peguei, mas é porque, em um nível mais profundo, a minha cabeça e a da outra pessoa estão coposicionadas. Ficamos emaranhados quando nos comunicamos telepaticamente. Essas experiências são espantosas. Posso ler seus pensamentos se me emaranhar com você. Existem experiências de visão à distância em que se vê flashes de luz e o potencial do seu cérebro marca a assinatura desses flashes, o que se chama potencial de evocar, e pode ser medido numa máquina EGG conectada ao seu cérebro. E fico ali sem flashes de luz, não consigo ver você, e mesmo assim o potencial do meu cérebro pode estar correlacionado com você intencionalmente. A minha intenção é me comunicar diretamente com as suas experiências. Essa intenção me dá a capacidade de ter simultaneamente um potencial cerebral parecido no meu cérebro. Primeiro foi feito por Jacobo Ginsberg, na Universidade do México, e agora foi repetida por Peter Ferrick, em Londres. O dia deveria ser o nascer do sol, o começo do pensamento positivo. Acordo de manhã e crio o meu dia do jeito que quero que seja. Algumas vezes minha mente fica analisando as coisas que preciso terminar. Preciso me acalmar para realmente criar o meu dia intencionalmente. Mas quando crio o meu dia e acontecem coisas pequenas que são inexplicáveis, eu sei que elas são processo ou o resultado da minha criação.
Quanto mais faço isso, mais construo uma rede neural no meu cérebro, mais aceito que isso é possível. Isso me dá força e incentivo para fazer no dia seguinte. Criamos nossas realidades. E fazemos isso porque somos os observadores. Cada um de nós é o observador da sua própria realidade. E cada consciência individual cria a sua realidade do jeito mais incrível. Meu filho Evan, que é físico, diz que é uma coisa cumulativa. Por exemplo, hoje à tarde tem Super Bowl. E a realidade dos Eagles é diferente dos Patriots. E só uma dessas vai se tornar real. Tem alguma coisa cumulativa. É um modelo de interferência. Se continuarmos com a física quântica, a pessoa comum poderá entender que a nossa observação tem um efeito direto em nosso mundo. Se as coisas ficarem simples, as pessoas podem entender o negócio, podem praticar a habilidade da observação. O mundo subatômico responde à nossa observação, mas uma pessoa perde a atenção a cada 6 ou 10 segundos por minuto. Isso não é muito espaço para se prestar atenção. Como o grande pode responder para quem não tem a habilidade de focar e se concentrar? Talvez sejamos pobres observadores, talvez não tenhamos dominado a habilidade de observar e talvez estejamos tão viciados no mundo externo e a reagir aos estímulos do mundo externo que o cérebro começa a trabalhar como resposta ao invés de criar. Se tivéssemos o conhecimento, o entendimento e a instrução adequadas, poderíamos medir a resposta que teríamos na vida. Se você faz o esforço de se sentar e projetar uma nova vida, e faz disso a coisa mais importante, e se passar um tempo do dia alimentando isso, como um jardineiro rega a semente, você terá frutos. Estamos correndo em um campo holográfico, coletivamente. Ele está aí, e é tão flexível que qualquer coisa que imaginar será criada. E você aprenderá que sua intenção faz essa coisa se materializar quando estiver consciente o bastante. Se estiver consciente. O que é consciência? É muito difícil de definir. O que é a consciência? De onde ela vem? As pessoas tentam explicar a consciência, descobrir o que é, o que significa. Um jeito simples de definir tem a ver com o discernimento de si próprio. É assim que nós, seres humanos, temos conhecimento da consciência. Quando olhamos no espelho, reconhecemos que estamos olhando para nós mesmos e não para outra pessoa ou animal. A ciência vai entender melhor? Ter que lidar com essa batata quente que é a consciência, que tem tantos cultos, religiões e voodoos envolvidos com ela? A consciência foi deixada de lado nas equações de física, assim como na física quântica, porque é mais fácil fazer as coisas assim. Casamento às 2 horas. Odeio casamento. Um casamento? Que isso, Frank? É um bom trabalho, sim, se você vir ele desse jeito. Ver o quê? Aceito. Aceitaram. Ah, meu Deus, Amanda, você vive no passado e as coisas com você só têm a ver com o que aconteceu contigo. Você odeia igrejas, odeia casamentos e odeia homens. É muito difícil definir o que é consciência. Para mim, consciência é um produto do espírito que entra na matéria densa. Mas ainda precisamos crescer muito antes de fazer a pergunta: nós vamos conhecer Deus? A maioria das pessoas pensa em Deus como uma grande figura no céu com barba branca que examina a raça humana lá de cima. Vem a gente aqui na Terra como se fosse um tipo de campo de testes neutro, onde fomos colocados por Deus por um certo período. E Deus nos assiste lá de cima, registra os pontos no seu laptop, vê se nós nos comportamos de acordo com o seu desejo ou se o ofendemos, como é dito. É uma ideia absolutamente ultrajante. Como nós poderíamos ofender a Deus? Que Deus que as pessoas acreditam? Por que isso seria tão importante para ele? Por que ele acharia essa situação tão grave que poderia nos condenar a uma eternidade de sofrimento? Essas ideias são bizarras. Mas se pegam aos medos, às limitações, às inseguranças das pessoas. É por isso que a religião tem um papel tão importante, seja deliberado ou não, nessas inseguranças. As pessoas entram na linha muito rápido quando são ameaçadas por essas frases cósmicas de castigo eterno. Como dentro dos 10 mandamentos, poderíamos ter criado a mente que pode transcender o espaço e o tempo.
Estávamos muito ocupados cuidando das nossas emoções para poder sonhar com possibilidades infinitas. E talvez seja essa a conspiração definitiva. Mesmo que uma pessoa tenha se livrado dos arreios da religião, ela ainda vive na antiga religião e nem sabe. Mas a concepção de como a realidade funciona é moldada pela religião. Então, até você sair completamente do seu sistema, nunca poderá progredir em uma perspectiva evolutiva. Um dos problemas com religiões organizadas é a noção de separação. Só é bom ser protestante ou só as pessoas católicas conhecem o caminho. O entendimento atual da física quântica é o entendimento da unidade completa. Deveríamos direcionar nossa espiritualidade para um conceito de unidade. Essa é a viagem básica da espiritualidade, quando se pergunta por que me sinto separado o tempo todo. Quando se fala em Deus, sempre vem a imagem de um velhinho de barba branca em uma nuvem, julgando, observando, punindo, recompensando ou dando ordens. Enquanto estiver nesse caminho, você está totalmente fora do caminho da evolução espiritual e do desenvolvimento. O grande apelo das pessoas que não querem crescer, que têm o grande Pai no céu cuidando delas, é pedir que Jesus faça as coisas por eles. Se eu dirigir a minha fé a Jesus, Ele vai me salvar dos meus pecados e vai cuidar de mim e tudo ficará bem. Mas Deus não pode comer meu almoço por mim, e Jesus não pode nascer de mim e nem me salvar. Porque o que estamos falando aqui não é sobre ser salvo por ninguém, seja por Deus ou por outro. Falamos de evolução pessoal. A razão para existir um vício pela religião é se livrar de algum erro. Isso diminui a grandeza de Deus? Não. Na verdade, nos abre as portas e que Deus nos deixe ser eternos. Absolutos. A lei que nos foi dada é a mesma lei que foi dada para aquele povo de Sirius? Foi nos dada pelas pessoas do universo da rosa ou do universo do olho. O telescópio Hubble finalmente está vendo galáxias de beleza imensurável. E em nossos corações, em nossa mente, queremos nos empenhar. É emocionante conhecer seres com mentes maiores ou mentes menores. E onde isso acaba? Acaba mesmo? Não acaba. Não queremos aceitar nossa responsabilidade, não queremos aceitar a nossa grandeza. É muito fácil para qualquer sistema de pensamentos, religioso ou não, que possa vir. É muito fácil brincar com isso, com nossas inseguranças, nos garantir que está tudo bem e que vão cuidar de nós. Engolimos isso. Não culpe a religião. Culpe nossas próprias inseguranças que permitiram a religião florescer e permitiram vários sistemas de pensamentos que nos tiram o poder no decorrer da história humana. Por isso, não conseguimos sair disso. Eu apresento para vocês, senhor e senhora Richard Buck Filipovski. Vivenciar uma coisa no dia de hoje pode acionar a chave de alguma coisa que tenha uma carga emocional muito grande para nós. E agora ficou ainda mais desconectado da realidade que realmente acontece. Quando sonhamos, é como se acontecesse uma tempestade no nosso cérebro. Há trovões elétricos nos nossos céus de sinapses, na terra do nosso ser. Cria uma cascata química no corpo que o prepara para conquistas, realizações, para ter fome de experiências emocionais. Mas não teríamos vitória, não teríamos essa fome se não tivéssemos antes aquele holograma e aquela química que nos ajuda, nos modifica. Passamos de seres cheios de medo para seres sem nenhum medo depois de um sonho. O lobo frontal é onde está a soberania do cérebro humano.
Nos permite fazer distinções, mudar de ideia. Através dos trabalhos do sistema nervoso e da maneira específica que usa os efeitos quânticos. É de um jeito muito específico, muito preciso. Não é generalizado, nem borrado, nem impreciso. Isso abre a porta para o livre-arbítrio ser uma possibilidade. Não viola a ciência moderna e é consistente. Em uma certa proporção, as pessoas têm a sensação de que temos o livre-arbítrio. O que nos diferencia das outras espécies é a proporção do nosso lobo frontal para o resto do cérebro. O lobo frontal é a área do cérebro responsável por firmar a intenção, por tomar as decisões, pelo comportamento, pela inspiração. É o que nos faz pegar as informações do nosso ambiente e processar para guardar no cérebro, para tomarmos decisões e fazermos escolhas que são diferentes das que já fizemos no passado. O cérebro é formado por pequenas células nervosas chamadas neurônios, que têm pequenas ramificações e se conectam com outros neurônios para formar uma rede neural. Em cada conexão está registrado um pensamento, uma memória. O cérebro constrói o seu conceito pela lei da memória associativa. Ideias, pensamentos e sensações são construídos e interconectados nessa rede neural e têm relações possíveis uns com os outros. O conceito e a sensação do amor estão guardados nesta vasta rede neural, mas construímos o conceito do amor de maneiras diferentes. Alguns têm o amor conectado à decepção. Quando pensam sobre o amor, vivenciam a memória de dor, tristeza e até de fúria. A fúria pode estar ligada à dor, que pode estar ligada a uma pessoa específica, conectada de volta no amor. Se a observação pode ser vista como medida quântica, ela produz memória. Sempre percebemos alguma coisa depois de nos refletir no espelho da memória. É esse reflexo que nos dá a sensação de eu, de quem eu sou. O cérebro não sabe a diferença entre o que vê no seu ambiente e o que lembra, porque as mesmas redes neurais específicas estão atirando. Sabemos fisiologicamente que as células nervosas que atiram juntas estão conectadas. Se treina uma coisa por muito tempo, as células nervosas têm uma relação de muito tempo. Se fica irritado, frustrado e sofre regularmente, se dá razões para se sentir a vítima em sua vida, está reconectando e reintegrando aquela rede neural para o seu cotidiano. E essa rede neural agora tem uma relação de longa data com as outras células nervosas chamadas identidade. Também sabemos que as células nervosas que não atiram juntas não estão mais conectadas. Elas perdem a relação de longa data delas. Toda vez que interrompemos o processo do pensamento, produzimos uma resposta química para o corpo. Toda vez que somos interrompidos, as células nervosas que estão conectadas perdem a relação de longa data. Se treinarmos nosso ensaio mental e nossa habilidade de fazer isso, alguns circuitos cerebrais vão crescer como resultado do nosso esforço. Em outras palavras, vai ficar mais fácil fazer. Se aceitarmos essa ideia, isso vai nos permitir repetir no próximo dia com mais certeza e aceitação. Isso não é diferente de rezar. Não existem textos religiosos que dizem que o pensamento não faz diferença. Não existem textos religiosos que não digam que sua oração e sua intenção não deveriam ser respondidas por Deus. A física quântica e o observador têm a ver com a explicação de como isso acontece. Quando deixamos o pensamento mais forte do que qualquer outra coisa, nosso cérebro é designado a fazer essa coisa. O lobo frontal, com um espaço enorme, é o altar onde colocamos um pensamento e nos permite manter o pensamento por um período extenso de tempo. E diminui o volume do estímulo externo. Perdemos a noção do tempo e do espaço. Esse é o momento em que pisamos no campo quântico. É quando deixamos mais real um pensamento do que qualquer outra coisa. Somos fisicamente, quimicamente e emocionalmente seres humanos. Isso só se torna uma limitação quando ficamos acessando as mesmas emoções e comportamentos no cotidiano e não vamos a lugar nenhum em termos de mudança ou evolução das nossas vidas. Como podemos dizer que vivemos intensamente cada dia se vivenciamos as mesmas emoções que estamos viciados todos os dias? Temos que reconfirmar quem eu sou e a minha personalidade. Tenho que fazer isso, tenho que ir lá, tenho que ser assim. O mestre é um gato diferente. É aquele que vê o dia como uma oportunidade no tempo de criar avenidas de realidade e emoções que ainda não nasceram. De realidades que não nasceram. E o dia se torna uma fertilização de infinitos amanhãs.
Existe uma parte do cérebro que se chama hipotálamo, que é como uma fábrica pequenininha. É um lugar que junta uma certa química que combina com certas emoções que vivenciamos. Essa química é chamada de peptídeo. São uma pequena corrente de sequência de aminoácidos. O corpo é basicamente uma unidade de carbono que produz 20 tipos diferentes de aminoácidos juntos para formular sua estrutura física. No hipotálamo, pegamos uma corrente de proteínas chamadas de peptídeos e juntamos com peptídeos neurais, ou hormônios neurais, que combinem com o estado emocional que vivenciamos no cotidiano. Então tem uma química para a raiva, uma para a tristeza, uma para a vitimização, uma para a luxúria. Existe uma química que combina com cada estado emocional que vivenciamos. E quando isso acontece, no nosso corpo ou no nosso cérebro, o hipotálamo vai imediatamente juntar o peptídeo correspondente e o solta pela glândula pituitária na corrente sanguínea. Quando chega na corrente sanguínea, ele acha seu caminho para diferentes áreas do corpo. Toda célula do corpo tem um receptor na parte de fora. Uma célula pode ter milhares de receptores em sua superfície, abrindo o caminho para o mundo externo. E quando um peptídeo chega numa célula, ele literalmente funciona como uma chave na fechadura. Encosta no receptor e se encaixa. Ele toca o receptor como se fosse uma campainha, mandando um sinal para a célula. Hora da festa! O que acontece na vida adulta é que a maioria de nós que teve seus tombos pelo caminho está operando emocionalmente separado do lugar ou operando como se hoje fosse ontem. O que é? Mistura. A mudança em si significa que devemos abandonar nosso antigo eu, deixar para trás nossa identidade por alguns momentos e começar a especular quem poderíamos ser. Para mudar significados, modificar nosso comportamento de um jeito que seja permanente. Nossas experiências colorem o que sabemos. Não há nenhuma avaliação objetiva de nada, porque a nossa avaliação de qualquer coisa tem a ver com nossas experiências anteriores e com nossas emoções. Tudo tem um peso emocional. Passamos de seres emocionais, coisas espirituais, para coisas que, na verdade, não são coisas. São moléculas com peso molecular e peptídeos com sequências e estruturas. A ciência agora sabe que o hipotálamo produz peptídeos neurais e isso tem uma química forte. Essa é a história de um peptídeo em uma célula. O peptídeo encontra os receptores e se encaixa neles. Fica encaixado. Depois, ele sai e volta para lá. Enquanto isso, estão modificando a célula. Esse encontro produz um turbilhão de eventos bioquímicos. E alguns modificaram os núcleos da célula. Cada célula está viva e cada célula tem consciência. Principalmente se definirmos a consciência do ponto de vista de um observador. Sempre há a perspectiva da célula. A célula sabe onde está, para onde vai, que proteínas está produzindo e se está na hora de se dividir ou parar a divisão. A célula é a menor unidade com consciência no corpo. Tô com fome! As células dizem ao cérebro: Que fome! Ainda não fomos consertadas hoje, e elas vão começar a mandar impressões para o cérebro, e o cérebro vai começar a formular imagens. Ah, que maravilha! Ouviremos vozes dentro da cabeça. Tô com fome! Pense em uma razão para nos deprimirmos, para ficarmos confusos ou para nos fazer sofrer. E o corpo vai dizer para o cérebro que ele não está recebendo a química que precisa. O cérebro vai ativar e voltar à nossa situação passada e mostrar imagens ao nosso lobo frontal. A gente vai ganhar uma travessa cheia de comida! Eu tô comendo aqui, olha!
Minha definição de um vício é muito simples. É uma coisa que você não consegue parar. Quando há necessidade bioquímica das células, criamos situações que vão ao encontro das nossas necessidades. Porque sempre acontece comigo! Se não consegue controlar seu estado emocional, você deve estar viciado nele. Estragou a minha festa! As pessoas que amamos desejam dividir suas necessidades emocionais, sentimentos, o que quer que sejam. Se forem sexuais, se fazem de vítima. Coitado de mim. Se forem poderosos, precisam de alguém para controlá-las ou se sentir no controle. Senhora, não mergulhe seu camarão mordido no molho de novo. Vá se ferrar com seus hábitos saudáveis. Sua irmã da noiva, coloca a bunda em cima desse molho se eu quiser. Coloca a bunda aí se eu quiser. Vá até lá e sirva. Eu quero todo mundo com o prato cheio. Vai lá servir, anda logo. O que é a realidade? Realidade? Não há realidade. Pegaram animais de laboratório e colocaram eletrodos em partes do cérebro que produzem aqueles peptídeos neurais. Esses peptídeos são tão fortes quimicamente que mesmo que o animal de laboratório fosse treinado para apertar uma alavanca para obter a química que o peptídeo neural solta, o animal escolhia a química do peptídeo mais do que comida, mais do que sexo, mais do que água, mais do que o sono. Na verdade, ele chegou ao ponto de exaustão física e desmaiou antes de cuidar de si fisicamente. E é isso que o estresse faz com o nosso corpo. Ficamos tão viciados no estresse da nossa vida que não conseguimos parar de trabalhar, mesmo quando não nos faz bem. Não podemos abandonar um relacionamento porque não nos faz bem. Não podemos fazer escolhas porque os estímulos e as respostas produzem a química que enevoa nossas escolhas. E não somos diferentes do cachorro que não tem a habilidade de fazer escolhas por causa do tamanho pequeno do seu lobo frontal. Como alguém pode dizer que está apaixonado por uma pessoa em especial? Eles só estão apaixonados pela antecipação das emoções em que estão viciados. Porque a pessoa pode pular fora na outra semana por falta de condescendência. Como é que você não vê? Não. Você não entendeu a piada. É uma piada de fotógrafos. Continuem com a sua música. Oh, tudo bem? Bom, eu vi um noivo trepando com uma menina. Quando? Agora! Eu estava com o noivo? Eu sei lelado! Desculpa, eu estava com o noivo agora. Ele ama Paulette. Não. Onde? Polacos, eles ficam parecidos de terno. Todo mundo secretamente é um aventureiro, ama a aventura. É só dar o primeiro passo. E uma vez que acontece o momento do insight, esse momento traz uma frequência, uma mensagem. As células do corpo estão animadas com a possibilidade, com o potencial do desconhecido, com a história do futuro, ou com um futuro de oportunidades que podem estar um pouco mais para baixo dentro da toca do coelho. E se a pessoa se permitir vivenciar a incerteza e o misticismo, ela poderá voltar diferente da toca do coelho. Ela será uma pessoa diferente, e quando voltar para o seu mundo, porque processou essa informação e deixou pegadas na mente e no cérebro, a percepção de mundo dela nunca mais será a mesma. Como podemos dizer que vivemos cada dia se vivenciamos as mesmas emoções que já estamos viciados? O mestre é um gato diferente. Quer? É aquele que vê o dia como uma oportunidade no tempo de criar avenidas de realidade e emoções que ainda não nasceram.
E o dia se torna uma infinidade de amanhãs. É o noivo! Ao noivo! E aí, meninos? E aí? Oi. Querem o quê? Umas gatinhas fogosas. Yeah. É uma rede psicossomática e especialmente os adolescentes são controlados pelas partes baixas. Vem aqui me servir. O olho não controla as moléculas da emoção. Os movimentos rápidos de olho nos ajudam a decidir onde focar. Ficam interpostos no cérebro médio. Mapeia os receptores de narcóticos e os receptores de outros peptídeos. Mais uma vez, o comando de busca que está acontecendo está relacionado a encontrar um estado emocional específico. Gata, manda ver. Search command that's going on is related to finding a certain emotional state. Vaca. Boa. Vaca. Sistema danificado. Ai, meu Deus! Ela não vai gostar de mim! Não! Que gata! O que você está esperando? Vai lá, sai pra lá, mariquinhas! Ai, eu não tô acreditando! Vai, vai, vai! Sai logo do caminho! Ah! E aí, gatinha? Ah, que isso? Eu sei que você também está afim! Ah, não me olhe assim! E quem é viciado em sexo? Na verdade, o sexo é uma invenção que nos permite ver o futuro. Pense nisso um pouco. E aí, garotão? Tem um foguete no seu bolso ou você está muito feliz em me ver? Mais cachorras. Gata, manda ver. Mais cachorras. Manda ver. Mais cachorras. Abortar. Mais cachorras. Super gata. Quero ouvir polka. Tudo bem, o senhor quer ouvir polka? As pessoas aqui Eu já querem entendi, ouvir senhor. polka, entendeu? Quero ouvir polka. Não, me deixe em paz, pai. Todo casamento polonês que se preze toca polka, seu filho da... Tira as mãos do meu equipamento. Não é um casamento polonês se não tocar a polka. A mente cria o corpo.
Tudo começa na célula. E quem dá as ordens para as células? As ordens vêm das redes neurais do nosso cérebro, que é baseada nas experiências e nas informações que mandamos para lá. E usamos uma certa caixa de soluções para a nossa vida. Isso faz a química agir. Para mudar a química, teríamos que mudar a rede neural, o que quer dizer que teríamos que mudar nossa identidade, mudar o nosso comportamento, ou mudar o jeito como interagimos com o nosso ambiente. E todas as vezes que somos a mesma pessoa e continuamos vivenciando o mesmo comportamento, tudo o que estamos fazendo é reforçar nossa identidade para nós mesmos. Fiz um trabalho em um presídio feminino, todas viciadas em heroína. Ensinei que elas têm receptores de heroína. Quanto maior o uso, mais a habilidade delas criarem a própria endorfina, a heroína interna, diminui. E aí os sensores começam a ficar subalternos ou existem menos deles. Existem essas mudanças reais e essa nova informação sobre menos células cerebrais serem produzidas. Mas as pessoas, como em todo vício, ficam presas nos seus velhos padrões. A vida mental de uma pessoa começa a ser dominada pela dor. Tudo que é vivenciado é colorido pela dor. E algumas vezes, o jeito como reagem e tudo que fazem tem a ver com a sua dor. Uma das características dos receptores é que eles mudam a sensibilidade. Se um determinado receptor de uma determinada droga ou suco interno está sendo bombardeado por muito tempo com muita intensidade, ele vai encolher. Vão existir menos deles. Ele ficará dependente de tal forma que perderá a sensibilidade ou ficará mal ordenado. A mesma quantidade de droga ou de suco interno vai obter uma resposta muito menor. Se as células estão sendo bombardeadas pelo mesmo comportamento e pela mesma química várias vezes no cotidiano, quando a célula decide se dividir, produz uma célula irmã ou uma célula filha. E na próxima célula vai ter mais receptores para esses peptídeos neurais emocionais em particular e menos receptores para vitaminas, minerais, nutrientes, troca de fluido ou até para descartar a sobra de produtos ou toxinas. O envelhecimento é resultado de produção imprópria de vitamina. Quando envelhecemos, a pele perde elasticidade. Elastina é proteína. Não digerimos bem nossas enzimas. O que acontece com o nosso fluido sinovial? São proteínas. Ficamos frágeis e rígidos. Nossos ossos ficam finos. O envelhecimento é resultado de produção imprópria de proteína. Será que importa o que nós comemos? A nutrição afeta a célula que não tem mais lugar para receptores depois de 20 anos de abuso emocional, até para receber ou deixar entrar os nutrientes que são necessários para a saúde dela. Se sabemos os pensamentos de uma pessoa, vamos conhecê-la melhor pelos seus vícios. Depois de 24 horas ininterruptas, num contínuo de emoções que se expõem no corpo dela, saberemos os seus pensamentos. Eu te odeio. Nunca reencarnamos como pessoas que amávamos muito. Sempre reencarnamos em situações onde nos odiamos. Eu te odeio. Idiota! Isso é ruim! Olha pra você! Venha, velha! Ficando velha! Ficando velha! Eu te odeio!
te faz pensar, não faz? Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco. Ninguém nunca deu conhecimento inteligente o suficiente sobre a sua própria beleza. Como você funciona de dentro para fora. Por que você tem vícios? Você não tem nada melhor? Porque ninguém nunca lhe ensinou como sonhar com alguma coisa melhor. Existem dados agora que mostram que quando as pessoas são viciadas, seja em cocaína, heroína, nicotina, álcool, todas parecem compartilhar de uma propriedade de bloquear o crescimento das novas células cerebrais. E isso pode ser completamente revertido quando o consumo de drogas acabar. Ai, pipoca. Se você não vê a armadilha, passará maus bocados até enxergá-la. Porque se não enxergar, é o seu único jeito de aprender. De entender uma coisa nova. O universo traz essas coisas na sua porta, e há aprendizado nelas, se estiver disposto a refletir e pensar além do pensamento cartesiano. Posso... Nossa! Empresta a pasta de dente? Obrigada. Quando falo de desaparecermos, não digo fisicamente. Quero dizer que saímos da área do cérebro que tem a ver com a personalidade, com a nossa associação das pessoas, de lugares, de coisas, de tempos e eventos. Não existimos nos centros associativos do nosso cérebro. Isso reafirma a nossa identidade. Reafirma a nossa personalidade. Agora temos a ciência para acompanhar nossos pensamentos e como deixa o nosso corpo fraco. Muitos cientistas estudam o comportamento cinético e outras formas de mostrarmos que os pensamentos criam a nossa realidade. Criam o que você vai pensar sobre si mesma. Se é gorda, mas se acha maravilhosa, será maravilhosa. Mas as mulheres são comparadas a modelos de beleza impossíveis. Pensamos que todo o nosso valor está na aparência e em como vão nos perceber. Sempre somos colocadas contra padrões impossíveis. O que está relacionado ao vício emocional? O cinema, os dramas, as notícias e toda a mídia que é tão bonita hoje e leva as pessoas a vivenciarem coisas sem precisarem estar lá. E ainda assim, isso não diminui a grandeza do ser humano. Elas ficam tão hipnotizadas pelo ambiente, pela mídia, pela televisão, com as pessoas vivendo e criando os ideais que todo mundo se esforça para ter e ninguém consegue em termos de aparência física, nem em definição de beleza e valores. Eles são ilusões. E muita gente se rende e vive sua vida na mediocridade. Vivem essa vida e o desejo nunca vem para a superfície. Elas têm vontade de ser outra coisa. Mas se o desejo chega à superfície e elas se perguntam se há alguma coisa a mais ou por que eu estou aqui, qual o propósito da vida, para onde eu vou, o que acontece quando eu morrer, elas começam a se fazer essas perguntas, começam a flertar e interagir com a percepção e podem ter um colapso nervoso, quando na verdade o que está acontecendo é que os velhos conceitos de como viam o mundo e suas vidas está desmoronando. É por isso que pouca gente entra nessa viagem, porque é desnorteador. Os modelos com os quais vivíamos têm que ser quebrados, e temos que nos liberar nesse caminho. E algumas vezes existe um período confuso entre o conforto que conhecíamos antes e o real estado do conforto quando nos tornamos senhores da nossa existência, que chega depois do caos. Muita gente, quando chega ao caos, perde as esperanças e volta para o velho pensamento e para a segurança. Elas vivem uma vida razoável e podem morrer com um pouco de paz, mas elas não evoluíram nada espiritualmente nesse experimento que chamamos de vida.
Estamos em um território novo no nosso cérebro. E por isso estamos religando o cérebro, reconectando a um novo conceito que definitivamente nos transforma de dentro para fora. Se eu mudar de ideia, mudarei minhas escolhas. Se mudar minhas escolhas, minha vida vai mudar. Por que eu não posso mudar? No que eu sou viciado? O que quimicamente eu vou perder? A que pessoa, lugar, coisa, época ou evento eu sou quimicamente apegado que não consigo deixar para trás porque eu posso ter que passar por uma abstinência química a partir daí. Portanto, o drama humano. A vida é como uma página em um livro enorme, na qual sempre vamos ser quem somos. Mas sempre com carências inerentes de pretensão à ambição. Uma pretensão que nos leva do tédio de odiar nosso próprio reflexo à própria criação de novos sonhos, onde somos deuses ambiciosos. Esse é o único planeta da galáxia que é habitado, onde existe um abismo enorme entre o domínio da religião. Sabe por que isso? Porque as pessoas entenderam certo e errado. Eu disse que não existe certo e errado. Quer dizer que é cada um por si? De jeito nenhum. O problema que eu tenho com o certo e o errado e essas categorias não é cada um entende o que quer, mas certo e errado não chega nem perto do que é. Eles nunca pecaram, nunca erraram. Erraram, sim. Confrontos imorais com a sociedade. Esse é o transtorno deles. É para isso que estão aqui. Para errar, para aprender, procurar e usar o conhecimento obtido para criar sonhos ainda melhores. Não tem ninguém fazendo fichas lá em cima. As fichas estão aqui e terei que lidar com elas. Isso é muito mais doloroso do que ter um Deus que cuida das fichas no céu. Qualquer um que esteja começando a andar pelos caminhos do esclarecimento será absolutamente impecável em tudo que fizer. Será por medo da condenação? Não. Ou da punição de Deus? Ou porque eu já pequei e não fui perdoado? Não. Isso é tudo desculpa que nos afasta do problema real. A pessoa realmente esclarecida vai ver que cada ação tem uma reação com a qual vou ter que lidar. E se sou esperto, não vou fazer coisas para ter que encarar, resolver e fazer o balanço na minha alma depois. Esse é o verdadeiro critério. Deus, ou o nível fundamental da realidade, teoricamente deveria estar em todos os lugares. Como Deus se manifestaria no mundo é uma questão mais complicada. Sob uma perspectiva mais religiosa, as pessoas se afastaram de Deus, da pessoa. Está acontecendo uma grande mudança do Deus lá em cima ou lá fora, tanto faz, para o Deus dentro de mim. E isso é uma melhora. Não queremos passar a ideia de que Deus pode estar dentro de mim e ainda ser uma coisa separada, que é o que a maioria das pessoas pensa. Pensam no Deus de dentro, como nos filmes de Alien, que a criatura sai de dentro do meu peito. Deus não está dentro de mim desse jeito bobo. Vivemos em Deus e temos a nossa existência nele. Nós, na verdade, somos divinos. Qual a relação entre o meu Deus de dentro e o seu? Nenhuma, porque é um único Deus que está em nós dois. Todas as pessoas são divinas. Não é ironia. Todos diriam que essa é a voz do demônio ou que é heresia. Se isso é heresia, então o que foi prometido para todos? Uma união com Deus que é inseparável. O conhecimento permite o cérebro começar a se reconectar. Vamos começar a ver o que sempre existiu. Mas como vivemos em rotinas, programas automáticos, não somos capazes de ver porque estamos processando na mente o que já conhecemos. Ter conhecimento significa aprender coisas novas, que significa juntar informação e criar um circuito para desenvolver a sensibilidade de começar a ver as coisas pela primeira vez. Há um potencial enorme para mudarmos os tipos de comportamento e as características padrões em que nós caímos. Na verdade, se você prestou atenção e lembrar de qualquer coisa que eu disse, sua fisiologia está diferente do que estava antes. Isso foi o que Derek Kandel, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Ciência, disse eloquentemente uma vez. A memória foi codificada.
Sua estrutura genética mudou. E enquanto falávamos do sistema nervoso, dessa coisa muito rígida que não tinha muita capacidade para mudança, nós sabemos como isso é e não é verdade em vários níveis. E na verdade, há uma quantidade enorme de plasticidade, o que quer dizer habilidade de mudar dentro do sistema nervoso. O cérebro humano foi projetado especificamente. É uma engenharia cuidadosa para vivenciar o campo unificado, para experimentar a unidade da vida. Estamos todos conectados. O fundamental é que estamos todos conectados por um campo de energia. Nadamos em um mar de luzes, o que é o ponto zero do campo. Você precisa abrir mão da ideia da separação, porque a separação é o maior problema do mundo agora. Você pega essa noção do universo emaranhado e aplica à experiência humana, porque a vivência humana também é parte do universo. E diz, vamos presumir que a experiência esteja emaranhada. Como isso se manifestaria? Podemos começar a achar maneiras disso se manifestar. Se há uma conexão com outra mente, chamamos de telepatia. Com algum objeto que está em outro lugar, chamamos de clarividência. Se há uma conexão que acontece e transcende o tempo, chamamos de pré-reconhecimento. Se há uma conexão onde minha intenção é expressada por alguma palavra, chamamos de psicocinética, ou cura à distância. Há uma lista de mais ou menos 12 experiências psíquicas que ganharam fama com o passar dos anos, como a telepatia. Mas isso é só a ponta do iceberg. Me perguntam por que você é tão interessado na escala base, a menor e mais recente em termos de espiritualidade, porque a espiritualidade está aí, em todo lugar. E a resposta é, sim, a escala base é a menor, mas também está em todo lugar. Para qualquer lugar que vá, lá está ela. E porque é holográfica, ela repete uma escala diferente como os fractais pelo universo. A física quântica é, para o século XXI, o que quer que vá ser o novo encontro de ciência e espiritualidade. E isso vai acontecer no século XXI. Estamos todos criando o futuro, criando o que está fora de nós. Nenhum de nós é inocente nessa tarefa. Se tem alguma coisa lá fora que não gosto, não posso virar as costas para isso. Porque somos co-criadores, de uma forma ou de outra. E temos que fazer as coisas certas para tentar deixar o futuro de um jeito que seja melhor para todo mundo. Falamos tanto sobre a liberdade, a nossa vida pessoal e sobre física quântica, que somos livres na nossa realidade, na realidade definitiva. É claro que ela existe, mas depois que já os conquistou, o que mais tem? Quando vamos fazer a mudança de um para outro? Quando seremos o subconsciente? Quando teremos o conhecimento do eu transpessoal? Quando você começa a perceber a sua verdadeira natureza, não existem perguntas nem respostas. Acontece a realização. Você sai da toca do coelho e começa a sua performance nesse mundo de ilusões, mistério e mágica, com o entendimento de que você nunca vai morrer e você nunca nasceu. A escolha da consciência desses eventos possíveis, o evento real da experiência vem. Pela primeira vez, a ciência encontra o livre-arbítrio. Conscientemente é livre porque não se tem descrição matemática do assunto. Só objetos podem ser descritos matematicamente. E só na proporção de haverem possibilidades. A pergunta continua pairando. Quem é que escolhe? Todas as realidades existem simultaneamente? Existe a possibilidade de todos os potenciais existirem lado a lado? Dr. Quântico visita Planolândia. Sejam bem-vindos a Planolândia, o mundo das duas dimensões. Só para frente e para trás, esquerda e direita. Neste mundo, não existe para cima nem para baixo. E aí eu perguntei, cadê a ponta? E ele disse, ela tá na linha. Neste mundo, os dois seres dimensionais que vivem aqui não têm o conceito de objetos tridimensionais. Os dois habitantes da Planolândia não sabem o que são cubos
esferas, tetraedros, nem quem vos fala. Da perspectiva 2D deles, este meu dedo tridimensional se parece com isso. Olá, pequeno círculo. Medo do desconhecido? Ou seria medo do que ainda não é conhecido? É um quebra-cabeças. Se virmos só o que conhecemos, como é que alguém vai ver alguma coisa nova? O desconhecido? Como é que vamos conseguir sair da nossa caixa? Olá, pequeno círculo. Não tenha medo. Quem falou? Onde você tá? Esta é a parte mais difícil de explicar. Eu estou em outra dimensão, outro espaço. Estou acima de você. Nunca diga essa palavra. Mas que palavra? A palavra com A. Acima? É proibida. Ah, tá bom. O que você acha que significa? Eu não sei e não quero saber. Você pode ser punido se disser essa palavra. Você é um fantasma? Oh, eu espero que não. Eu só tenho uma perspectiva diferente da sua. Posso ver as coisas de um jeito que você não pode. Ah, é? Tipo o quê? Ah, bem, vamos lá. Você tem um cofre escondido na despensa. E lá dentro, você tem 12 moedas, um testamento e um passaporte. Como você sabia? Você é o quê? Você é um deus? Bom, não mais que você. Olha, já que estou acima de você... na terceira dimensão, eu posso ver dentro das coisas no seu mundo. Terceira dimensão? Você é um fantasma louco. Só existem duas. Olha. Se eu tivesse que tocar a parte de dentro da sua barriga, como eu faria isso? Ah, você teria que cortar a minha pele, senão é impossível. Está pronto para mais? Mais o quê? Dimensões? Direções? Não. Sim, mas não tem mais. Tem? O que vai acontecer comigo? Vou me transformar em quê? Você tem que se transformar para saber. Tá bom. Excelente. Eu não sabia. Não foi divertido? O que nos deixa com mais medo é o que mais nos instiga. Isso tem o efeito desses giros ao acaso, e mais nada interessante aconteceu com eles depois disso. Okay. Good. É fácil fazer vocês rirem. It's an easy way to get a laugh here. Então não pode pedir as opiniões deles. Sabe o que vão te falar? Você está agindo diferente. Eu preferia você do outro jeito, e esse é um grande sinal de que está mudando. Você pode editar isso? Quem pode fazer um Heimlich? Who can do the Heimlich? Okay, we're rolling. O filósofo grego Tales falava de como os espíritos podem se materializar através da água. E eu acredito que, para o mundo ter paz, precisamos encontrar água que esteja em paz. Eu estudei física quântica. Eu escrevi livros sobre isso, explicando o significado da física quântica. Depois do meu PhD em Harvard, eu fui para o Laboratório Europeu de Pesquisas de Partículas, mas sou mais conhecido pelo descobrimento do agora famoso N igual a 1 supersimétrico SU5 na teoria do campo unificado. Não pensem que a comunidade científica é científica.
Primeiro, quero agradecer ao David. O ceticismo saudável é importante. Uma alegação extraordinária necessita uma prova extraordinária. O problema é as pessoas defenderem a aproximação convencional da consciência. Cérebro igual a mente igual a computador. Se comportam como se tivéssemos provas e não temos. They've got proof and we don't. And they got... Okay, the party line. Which formed the neural nets in the first... Que é o que forma a rede neural em primeiro lugar? Que é o quê? A mente. O que é a mente? A mente... Obrigado. Isso se chama intervenção divina. From above. Caiu do céu, mas tem pés de barro. But he has feet of clay. Me envolvi com isso por causa do meu testemunho. Okay. Tudo bem, começa de novo. I can go back and fix that. Okay. Okay. Meu nome é Lynne Taggart, sou autora do livro chamado O Campo. I'm Dr. Daniel. Sou o Dr. Daniel Monte, sou físico treinado em psiquiatria e em comportamento humano. Estou em tempo integral na Jefferson Medical College. Jefferson Medical College. I've heard some people say... Já ouvi dizerem que a consciência é uma propriedade maravilhosa no universo que tem uma predileção pelo cérebro humano. Se esse é o caso, a consciência pesa 1,5 kg e parece um pouco com uma couve-flor cinza. É hora do show. Tell you a little about Vou falar um pouco de mim. light is blinking. A luz está piscando de novo. Sempre acontece quando vou falar. Weird things happen. Okay. All right, well. When I hold... Esquisitices acontecem. Quando o seguro acende, o que será que quer dizer? Acho que Deus queria que nos conhecêssemos. Maybe God wants me to meet you. Já fiz isso numa conferência. Perguntamos quantas pessoas sentiam Deus. 80% responderam. Então eu disse, entre vocês, quem é muito cético em relação a alegações não convencionais? Quantos de vocês, agora dos 30% do público, não acreditam em nada disso? E quantos de vocês tiveram esperanças de que a sensação de Deus era verdadeira? 80%. 80%. Quando as pessoas são céticas em relação a coisas banais, é compreensível, porque tem todo tipo de loucura por aí. Mas quando levamos o fenômeno para o laboratório e você exclui as maneiras comuns de se entender, encontramos um componente psíquico. Agora estamos filmando grandes pensadores mesmo. Todo mundo aqui é um grande pensador. Eu fiz eles pensarem. Isso sempre é um desafio. Pode responder? No. Me desculpe. Sorry about that. O que a síndrome de múltiplas personalidades tem a dizer sobre o estado da consciência e o que o fez querer se tornar físico aos 50 anos? Tenho múltiplas personalidades. Eu quis ser físico com 4 anos, acredite se quiser. Quando começamos a ter cada vez mais o autocontrole, vamos manifestar as qualidades desses níveis mais profundos da toca do coelho. Então podemos influenciar as coisas de milhares de quilômetros de distância. Se começamos a olhar para tudo isso, a única saída é que existe uma presença inteligente. Existe um tipo de alguém sem propensão, ou Deus, se quiser chamar assim. Pondere isso um pouco. Ponder that for a while. O que eu disse? Eu fui mordido do nada. You took a bite out of nowhere.